Olá, eu sou o Adriano Garcia, editor e também narrador aqui do JC Esportes. Você vai acompanhar junto com a gente aqui uma conversa, uma análise sobre a convocação final da seleção, ou que pode ser a convocação final, isso vai dar pano para manga ainda, né? Convocação da seleção olímpica. O time brasileiro vai defender a medalha de ouro em Tóquio, dentro aí de pouco mais de 30 dias. A seleção brasileira vai tentar o bicampeonato, vai defender a sua medalha de ouro em Tóquio, nesta Olimpíada realizada em 2021. Nós vamos analisar o que podem oferecer aí os nomes convocados pelo André Jardine, comandante da Seleção Brasileira Olímpica. Antes, a dica de sempre, né? Pedindo para que você se inscreva no canal JC Esportes. É muito importante que você faça a sua inscrição. Estamos muito perto dos primeiros 1.000 inscritos. Inscreva-se e deixe o seu like. Ele é muito importante para valorizar o nosso trabalho, né? Lembrando também que acessando o nosso site jcronistas.com, você encontra toda a nossa agenda de transmissões esportivas. É sempre o primeiro post em destaque ali nos quadros de destaque de jcronistas.com. Isto colocado, vamos embora, vamos rapidamente aqui falar sobre os convocados de Jardine, quem são eles e o que oferecem os convocados de André Jardine, ex-técnico da base e um pouquinho do profissional do São Paulo Futebol Clube e agora técnico da Seleção Olímpica Brasileira, que tem como convocados o Santos para o gol e o Breno do Grêmio, Santos do Atlético Paranaense, Breno do Grêmio, laterais Gabriel Menino do Palmeiras, Dani Alves do São Paulo e Guilherme Arana do Atlético Mineiro. Claro que você que está assistindo esse vídeo já sabe os convocados, estão fazendo só o protocolar aqui. Zagueiros são o Gabriel Magalhães do Arsenal, o Nino do Fluminense e a novidade, Diego Carlos do Sevilha, ele que é fora da idade olímpica. O volantes e meias, Bruno Guimarães do Lyon, Gerson do Olympique de Marseille, Claudinho do Red Bull Bragantino, Gerson Flamengo, mas vai para o Olympique de Marseille e faz parte desse acordo ele servir a seleção olímpica também, né? Claudinho do Red Bull Bragantino, Matheus Henrique do Grêmio, Douglas Luiz do Aston Villa. E os atacantes, Pedro Malcom do Zenit, Antony do Ajax, Matheus Cunha do Hertha Berlim, Paulinho do Bayer Leverkusen e o Pedro do Flamengo. Portanto, um ataque de respeito, uma seleção muito boa, essa seleção brasileira do André Jardine, essa seleção que, aliás, é até interessante, né? A seleção brasileira entra com uma responsabilidade muito grande, né? Porque a gente observa que as outras seleções vão levar atletas mais de base mesmo, atletas que estão terminando o seu ciclo de base, atletas que não seriam convocáveis para as seleções principais. Isso aumenta muito a responsabilidade dessa seleção brasileira olímpica com o André Jardine, né? Primeiro ponto que, antes de entrar em um ponto que é muito importante falar, a gente tem que observar com muita honestidade para você que está acompanhando aqui o JC Esportes, até porque a gente não viu isso. Os veículos de mídia que eu acompanhei enfatizaram um pouco isso. Jogadores fundamentais dentro desse ciclo olímpico que não estão na convocação, eles certamente ou muito provavelmente não foram liberados pelos seus clubes para estar nessa convocatória, né? Vamos citar um exemplo aqui, Gabriel Martinelli. O Arsenal, ele já liberou o zagueiro Gabriel Magalhães, né? O zagueiro Gabriel Magalhães, que é hoje o jogador que não é tão utilizado dentro do elenco do Arsenal, né? Então, provavelmente, liberou-se o Gabriel Magalhães, que sempre fez dupla de zaga com o Nino, e deixou-se de fora o Gabriel Martinelli. Rodrigo não foi liberado pelo Real Madrid. Então, o Guga teve que, certamente, o Atlético Mineiro não liberaria 2 jogadores
Atlético Mineiro que está nas oitavas de final da Libertadores, vai ser desfalcado nessas oitavas. Então, praticamente impossível seria. Muita gente reclamou da não convocação do Guga. Ora, o Atlético Mineiro liberaria Guga e Guilherme Arana juntos para a seleção olímpica? Muito provavelmente não. Então, antes de criticar alguma ausência na seleção brasileira olímpica, é importante observar se esses jogadores teriam ou não liberação. O Gabriel Martinelli teria liberação, o Guga teria liberação, o Everton não teve liberação. Uma frustração certamente para o goleiro Everton, que era o goleiro que jogaria novamente a Olimpíada, ficou de fora. Então, a gente precisa observar com muita calma, antes de cobrar, por que não levou o Guga? Por que não levou o Martinelli? Não levou porque certamente não teve autorização, que é também o caso do goleiro o Everton, né? E são alguns outros casos. O Rodrigo, todo mundo sabe que o Real Madrid não liberou, o Neymar estaria ali, não foi liberado, né? Aliás, isso entra no segundo ponto que é importante esclarecer em relação a essa convocação da seleção olímpica, antes de entrar no mérito técnico, né? Essa vaga do Daniel Alves, ela seria claramente do Neymar, e a gente precisa observar que nós temos aí os jogadores acima da idade, o Santos, goleiro do Atlético Paranaense, que deve ser titular, né? Aliás, o Breno hoje é o goleiro titular da equipe do Grêmio e vai desfalcar o time do Grêmio nessa seleção, estando nessa seleção olímpica. O Grêmio vai ter que contar aí, vai jogar o PV, vai jogar o Paulo Vitor, quem que vai jogar, né? Então, o torcedor do Grêmio ficou bem chateado. O Grêmio que cedeu 2 atletas, cedeu 2 titulares, né? O goleiro Breno, titular, e o Matheus Henrique. Então, dito isto, né, Breno cedido pelo Grêmio, 2 jogadores cedidos pelo Grêmio e os 3 acima da idade, o Santos, o Gabriel, o Daniel Alves e o Diego Carlos, né? Daniel Alves é um jogador da confiança do André Jardine, jogou com o André Jardine no pouco tempo que ele comandou o time principal do São Paulo. É um nome para dar peso a essa seleção, né? E fica ali a dúvida se ele vai jogar de volante ou de lateral. E o Diego Carlos é uma surpresa, né? Ele não é meio que queimar o terceiro nome acima dos 23, mas já que dá para convocar um acima dos 23, acima dos 23, vamos botar o Diego Carlos. Acredito que o pensamento foi esse. Você não tem aquele ganho, o jogador de 23, acima de 23, vai dar mais experiência para o time, vai ser importante no sentido de dar mais experiência, de ter uma liderança, de saber conviver em situações que os jogadores tão jovens não sabem. Não é o caso do Diego Carlos, tá? Ele ainda precisa amadurecer muito, é um grande zagueiro, é um zagueiro que está sendo observado pela seleção principal com o técnico Tite, o Diego Carlos do Sevilla, mas ele não traz um ganho técnico diferente. Eu até não concordo muito com a convocação, acho que a dupla Nino e Gabriel Magalhães, ela funcionou muito bem. Claro que teve falha no jogo contra Cabo Verde, mas é uma dupla boa, são 2 bons zagueiros, né? Será que não tinha ninguém da idade para levar? A gente lembra daquele incidente em que o Lianco deixou a seleção brasileira e teceu duras críticas, né, a condução da seleção brasileira olímpica. Então, tinha zagueiro para levar, inclusive no futebol europeu, né, abaixo, melhor dizendo, da idade de 23. Levaram o Diego Carlos, gastaram uma vaga acima dos 23, paciência, mas, sabe, não encaixou muito. Tem um ganho de qualidade técnica, mas o Bremer, por exemplo, que está jogando no Torino, é um nome dentro da idade, que inclusive naquele manifesto do Lianco ele cita, né, esse jogador. Então, é o Jardine junto com o Branco ali,
tentando convocar o que ele entende ter de melhor. Não sei se eu concordo muito, mas foi essa a intenção do André Jardine. Então, o Grêmio fica desfalcado com o goleiro, sem o seu goleiro titular, e ele vai ser reserva certamente do Santos, né? O torcedor do Grêmio certamente está chateado com isso. Mas é importante enfatizar novamente: todos esses jogadores de clubes brasileiros que foram chamados, exceção feita ao Pedro, que nós vamos falar no final aqui do nosso vídeo, eles foram conversados com seus clubes, né? O Casares deu uma declaração em relação ao Daniel Alves: olha, não tem como impedir, e é mais ou menos nessa linha, né? Então, o Santos deve ser o goleiro titular. Em relação à lateral, existe uma dúvida, né? Daniel Alves vai jogar de lateral direito ou ele vai jogar ali como volante? Não acredito que ele faça a função do Antony, será um grave erro se ele jogar na função que faz o Antony, será um grave erro do André Jardine, né? Mas talvez ali numa linha como um volante, pode ser que ele jogue, né? Ainda que eu também... Bruno Guimarães e Gerson é uma dupla que me agrada muito. Douglas Luiz tem possibilidade de jogar? Ele que está na seleção principal? Não gosto. Eu gostaria, preferia que a dupla titular fosse a dupla Bruno Guimarães e Gerson, ainda que ela possa deixar espaços para adversários que sejam mais fortes. O grupo da seleção brasileira é um grupo um tanto quanto chato, grupo que tem Alemanha e grupo que tem Costa do Marfim. Talvez o Douglas Luiz seja um volante para dar um pouco mais de segurança à defesa, e aí deve rodar nessa história o Bruno Guimarães, mas eu gostaria que jogassem juntos Bruno Guimarães e Gerson, né? Então vai ficar essa dúvida na lateral direita, né? Se o Gabriel Menino joga de lateral, o que vai ser feito com o Dani Alves? Onde vai jogar o Daniel Alves? Acho que não sei. Claro que a liderança dele, a capacidade técnica podem ser importantes para a seleção olímpica, mas é você inserir na seleção um cara que você vai gastar uma vaga com ele, porque Daniel Alves vai ser titular, né? Então eu não sei se é o ideal. O Daniel Alves vai ser titular e ele vai jogar na direita. Se ele jogar na direita, tudo bem. Agora, se ele tirar uma vaga dos meio-campistas, minha preocupação, principalmente com a vaga do Antony, aí eu já não aprovo muito. Gostaria de ver uma zaga com o Nino e o Gabriel Magalhães, mas muito provavelmente o Diego Carlos vai ter condição de titularidade nessa seleção olímpica, porque ele não seria tirado do Sevilha para ser reserva do Nino e do Gabriel Magalhães, né? Então, a tendência é o Fluminense perde o seu zagueiro para que ele seja o zagueiro reserva na Olimpíada, né? Ou vai jogar Nino e Diego Carlos? Creio que não. Então, torcedor do Fluminense também vai ficar na bronca, né? E aí no ataque, né? Você deve ter pelas pontas. O Antony na esquerda, não sei se funciona muito, não, né? Tem que ver isso aí, mas Antony na esquerda, não sei se funciona, porque aí o Daniel Alves poderia ficar na direita, mas eu acho que é você matar o futebol dele, né? Então, provavelmente você vai ter o Antony com o Paulinho mais à esquerda e no comando de ataque o Pedro, né? Essa é a tendência, pelo menos o time que eu enxergo mais próximo do ideal. Antony na direita, sem essa história de Daniel Alves ir para o lugar do Antony. Como você não tem nem o Rodrigo, nem o Gabriel Martinelli, você coloca o Paulinho na esquerda, atacante do Bayer Leverkusen, né, ex-Vasco, né, ganhou notoriedade no Vasco e foi para o Bayer Leverkusen. Então você deve ter Antony na direita, Paulinho na esquerda e Pedro, se for confirmada a sua convocação, no comando de ataque. Acredito que deva ser esta a seleção brasileira. Matheus Cunha, um reserva de muita qualidade, aliás, poderia ser o titular tranquilamente, caso o Pedro não possa jogar a Olimpíada, né? Tem a questão do lado esquerdo, na verdade, não deve ser o Paulinho, não, deve ser o Claudinho, né? Claudinho, melhor dizer, né? Que eu estava vendo ele aqui na posição dos meias, mas o Claudinho deve jogar do lado esquerdo, com o Antony do lado direito,
e o Pedro no comando de ataque. Agora sim, é melhor esclarecido aqui. Paulinho no banco de reservas, tem ótimas opções no banco de reservas. O time brasileiro vai ter o Paulinho no banco, vai ter o centroavante Matheus Cunha, que é ótimo no banco de reservas, e o Malcom ali para ficar no banco do Antony, né? É uma seleção olímpica muito forte, é uma seleção olímpica que não deve muita coisa para a seleção principal, não. Ao contrário, muitos nomes desses que estão na seleção olímpica, certamente nas primeiras convocações, se o Tite tiver, e ele tem inteligência, se o Tite tiver ligadão, nas primeiras convocações da seleção principal, logo após a Olimpíada, vários desses nomes estarão, né? O Pedro mesmo tem capacidade para estar. O problema é que ele é reserva no Flamengo, mas Antony, Guilherme Arana, o próprio Gabriel Menino já vinha sendo convocado. O Claudinho é um cara que está recuperando o futebol do ano passado, é um grande jogador. O Bruno Guimarães está numa posição muito concorrida, assim como o Gerson, mas são nomes que podem pintar, principalmente o Gerson, né? Vamos ver como é que ele se desenvolve no Olympique de Marseille, que não é um time que protagoniza hoje na França, mas são nomes que tendem a ter convocações pela seleção principal ainda nesse ciclo de Copa, se não todos eles ainda nesse ciclo, no próximo ciclo, com certeza, quase todos desses jogadores terão convocações para a seleção principal, né? Então, desenhamos mais ou menos o time da seleção brasileira, esse time que foi convocado nesta quinta, 17, pelo André Jardine, tá certo? Então, fica mais ou menos claro aí o que a gente pode esperar desses que são os convocados do André Jardine. E aí, a gente vai para a grande questão, rota de colisão entre Flamengo e CBF. Eu disse para vocês que quase todos os convocados, eles foram conversados, né, com os clubes. E os clubes liberaram. Mesma questão do Guilherme Arana, a gente vai ser autorizado, é só um mise-en-scène do Galo, né? Então, quem não está liberado é o Pedro do Flamengo, né? Já houve uma rota de colisão em relação ao Gabriel Barbosa, né? Solicitação de paralisação do campeonato, que claro que a CBF não ia atender, e aí houve uma rota de colisão, né? Não vou entrar no mérito de liga, eu sou favorável a uma liga de clubes, não tem nada a ver com Superliga. A liga de clubes é assumir o controle do campeonato, deixar a CBF cuidando de seleção brasileira, que é o que ela tem que cuidar, e assumir o controle do campeonato. Sou plenamente a favor de uma liga de clubes, né? Que é muito diferente. Quem faz uma comparação com Superliga é idiota. A Superliga foi uma outra história. Seria um grupo fechado de clubes. As ligas do futebol europeu, todas as divisões têm acesso entre si, não tem nada a ver. É só ter autonomia no controle do campeonato, tirando isso da federação que só sabe, que só lucra em cima dos clubes, e principalmente aqui no Brasil não tem trazido nada de melhoria para o futebol. Muito pelo contrário, muitas vezes ela acaba atrapalhando o futebol brasileiro. Então, ficou estabelecida essa rota de colisão entre Flamengo e CBF, que se aprofundou no caso do Pedro, porque ficou muito claro que em nenhum momento a CBF tentou negociar isso com o Flamengo, né? A CBF, pelas próprias palavras do Branco, a gente pôde entender que ela aposta única e exclusivamente, na vontade do jogador de jogar a Olimpíada. E com isso você cria um problema entre o Pedro e o Flamengo. Porque o Pedro quer, e muito provavelmente vai, por imposição, jogar a Olimpíada. Como que o Flamengo vai ficar? Eu não digo nem como torcedor, porque ele entra, mete dois, ele volta, entra, mete dois, a torcida já perdoa, sinceramente. Eu digo com a direção do clube, né? Rogério Ceni provavelmente aceita, sem problema nenhum.
O problema é que o Pedro entra em rota de colisão com o Flamengo porque vai forçar a sua liberação para a Olimpíada. Essa é uma situação muito desagradável. Eu não vou entrar nessa onda de que o clube não tem que liberar, porque os dirigentes não entram em campo e jogam. Os dirigentes não entram em campo para jogar. Quem entra em campo para jogar é o jogador, e o jogador precisa, é o sonho de todo jogador atuar com a camisa de sua seleção, seja na Olimpíada, que vale medalha, seja na Copa do Mundo, seja na convocação para as eliminatórias, seja no amistoso. O jogador quer ser liberado, é o direito dele, ainda mais o Pedro, que fez todo o ciclo olímpico com essa seleção brasileira. Você não liberar o Pedro é você gerar uma insatisfação muito grande com o atleta. Porque esse atleta vai ter que jogar no seu time e vai ter que render. Eu acho muito complicado para o Flamengo chegar para o Pedro e falar: olha, você fez todo o ciclo olímpico, é o seu sonho, dane-se. Você é meu funcionário, eu pago o seu salário. A relação entre o jogador de futebol e o clube, ela, ainda que tenha o salário, que o salário seja muito alto, né? Porque sempre o torcedor entra nessa história. Eu não sou daqueles que tentam ensinar o torcedor a torcer, mas o torcedor entra nessa história: nós pagamos milhões. Dane-se que você paga milhões. O dirigente do seu clube paga milhões porque ele quis. Ele ofereceu um contrato de milhões de reais por ano, de milhares de reais por mês, de centenas de milhares de reais por mês, de quase uma dezena de centenas de milhares de reais por mês. Foi o dirigente do seu clube que ofereceu isso. O jogador não colocou, né? Ele não fez arminha, né? Ele não colocou uma arma na cabeça do dirigente para ele pagar esse salário. Então, é uma situação muito complicada, a decisão do jogador com o clube provocada pela CBF, né? Então, vamos acompanhar os próximos capítulos dessa história do Pedro. Eu acho que a CBF poderia ter evitado de fazer isso, por um lado, né? O Matheus Cunha é um grande centroavante, mas por outro lado também o Pedro fez todo o ciclo. Não é justo com o Pedro ele ficar de fora. E aí existe uma intransigência também do Flamengo. O Flamengo paga o salário, entende o torcedor, mas você tem que ter o seu atleta contente em jogar no seu clube. E se eu sou um jogador e o dirigente do meu clube vira para mim e diz: olha, dane-se o fato de que você quer jogar na seleção, eu que pago o seu salário. Você paga meu salário, cara? Paga mais não, tô indo embora. Porque a relação do jogador é diferente. Então, eu acho uma baita de uma demagogia essa história de não tem que liberar. Porque o esporte, o futebol, é um esporte de alto rendimento, e se o atleta não estiver feliz, ele não vai trazer para você alto rendimento. Você não liberar o atleta, você vai deixar um atleta insatisfeito dentro do seu clube e ele não vai te trazer alto rendimento. É tão simples quanto isso. Então vamos ver o que vai acontecer, que o pessoal do Flamengo tem eliminação, que o Pedro jogue a Olimpíada, porque ele foi convocado. O torcedor do Flamengo não vai gostar, mas infelizmente é assim que funciona no futebol. Não é a mesma coisa que uma relação patrão-empregado na fábrica, no supermercado. Não é a mesma relação, né? Aí a gente fica vendo, né? É um absurdo, a Olimpíada é uma competição amadora e está tirando os jogadores profissionais dos seus clubes para jogar. Olha, eu não vejo problema nenhum em diminuir a idade para sub-20, para sub-18 que seja. A questão é, por que
que o COI vai agir dessa forma, vai diminuir, ou porque mesmo a FIFA vai mandar diminuir por causa do incidente do Flamengo, porque todas as outras seleções, elas estão, a maioria delas pelo menos, o Egito não vai ter o Salah, paciência, mas tirando essas situações muito pontuais, quem está tendo problema com isso é a seleção brasileira, que não para em datas FIFA. Porque se ela parasse em datas FIFA, num momento como esse de Olimpíada, o torcedor ia ter um pouco mais de compreensão, porque ele não foi desfalcado, um monte de rodada de campeonato nacional, mata-mata de Libertadores, de Copa do Brasil, ele não foi desfalcado pela seleção porque parou em data FIFA, né? Mas não, o campeonato da CBF não para em data FIFA. Então isso vai gerando um descontentamento no torcedor a ponto dele torcer contra, porque para o jogador o maior sucesso, claro que é receber o seu salário no clube, claro que é fazer gol, o maior sucesso é defender a sua seleção nacional. Não adianta. É o ápice na carreira do jogador. Na Olimpíada também, na Olimpíada também vale medalha. Então, eu pergunto a vocês que estão acompanhando esse vídeo, o que faria as Olimpíadas mudarem a idade dos jogadores para sub-20 ou sub-18? Porque esse é um problema localizado, exclusivo do Brasil. Não tem motivo nenhum para mudar, nenhum outro país está reclamando, nenhum outro país está desfalcando os craques dos seus times, como o Pedro. Se o Gabigol não estivesse lá, ele seria o craque do Flamengo. E nenhum outro time de nenhum outro país está nessa situação. Então não tem por que o COI mudar. Então, alguma coisa precisa mudar no futebol brasileiro e eu torço muito para que esse projeto de liga finalmente saia do papel e torço muito para que Flamengo e CBF tenham um entendimento, que o Pedro jogue a Olimpíada. É chato para o torcedor do Flamengo, mas é o desejo do jogador e aqui no JC Esportes a gente sempre vai entender e acatar o desejo do jogador, não porque está pagando pau para jogador. Não existe essa merda. Na boa. O que existe é o jogador atua em alto rendimento. E para ele atuar em alto rendimento, ele tem que estar feliz, contente, ele tem que estar sentindo ele tem que estar se sentindo prestigiado e não prejudicado, prestigiado pelo clube. E caso o Flamengo vete a ida do Pedro às Olimpíadas, ainda mais para ser reserva do Gabigol, ainda tem essa. Se o Flamengo vetar a ida do Pedro para a seleção olímpica, o atleta vai se sentir desprestigiado, desrespeitado pelo Flamengo. É apenas por isso que eu defendo que haja o entendimento e que o Pedro jogue a Olimpíada. Vamos ver quais serão os próximos capítulos dessa história. É isso. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até o final. Esse é o JC Esportes. Mais uma vez, eu peço para que você deixe o like e faça a sua inscrição no nosso canal. Lembrando, mais uma vez, que no nosso site tem a nossa agenda completa de transmissões de futebol, narração ao vivo para você aqui no JC Esportes. Nós estamos alcançando o número de 1.000 inscritos e você pode fazer parte disso deixando a sua inscrição aqui no canal e ativando o sininho para ser notificado sempre que a gente entrar no ar com transmissão ao vivo ou com vídeos de análise como esse. Eu sou Adriano Garcia, agradeço mais uma vez a você que acompanhou até agora essa nossa análise da seleção brasileira olímpica que vai defender a medalha de ouro em Tóquio. Boa sorte ao André Jardine, boa sorte à seleção brasileira. Forte abraço, tamo junto, galera. JC Esportes, a emoção que a TV não leva.